Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar o assunto das ditaduras que surgiram no período entre as duas guerras mundiais, entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra. Nós vimos o caso dos regimes totalitários considerados clássicos, né? O regime soviético na Rússia, o regime comunista, o Partido Comunista na Rússia, né, que virou União Soviética, o regime fascista na Itália e o regime nazista na Alemanha. Vamos falar hoje das ditaduras que surgiram na Península Ibérica, ou seja, em Portugal e na Espanha. Em Portugal foi o caso do salazarismo e na Espanha do franquismo. Só que o assunto Espanha no vestibular, né, nesse contexto das ditaduras do período entre guerras, é basicamente a Guerra Civil Espanhola. Foi por meio dessa Guerra Civil Espanhola que o general Francisco Franco assumiu o poder e instalou a sua ditadura. Então a gente vai focar no caso da Espanha, mais a Guerra Civil, ok? Opa! Bom, como é que essas ditaduras ibéricas costumam ser classificadas? Muitos consideram que o regime de Salazar em Portugal e o regime de Franco na Espanha foram regimes fascistas, né, com particularidades nacionais. Outros consideram que foram regimes semifascistas, não chegaram a ser tipicamente fascistas, que não teriam aquela intenção de fazer uma engenharia social no sentido totalitário do fascismo, né, mas que acabou incorporando alguns elementos do fascismo. Outros preferem classificar essas ditaduras como ditaduras nacionalistas, um nacionalismo autoritário. Outros preferem chamá-las de ditaduras ou regimes corporativistas católicos, para destacar a importância da igreja, do clero católico, no apoio a essas ditaduras. E outros consideram que foram simplesmente ditaduras conservadoras, uma modalidade de conservadorismo autoritário. Bom, o que é que mais aparece nos vestibulares? Os dois primeiros pontos, que foram regimes fascistas ou semifascistas, ok? Vamos pegar o caso, então, de Portugal, com o salazarismo. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Portugal, no início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial. Portugal possui uma monarquia constitucional nas mãos da dinastia Bragança. Portugal era, na época, o país menos desenvolvido e mais fraco da Europa Ocidental. O Império Colonial Português, que os portugueses chamavam de ultramar, entretanto, era um império colonial considerável. Quer dizer, a principal colônia de Portugal, o Brasil, Portugal perdeu na década de 1820, né? Mas ela ampliou seus territórios, sobretudo na África. Era o império colonial mais antigo da Europa. Na África, as colônias eram Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. E na Ásia, Portugal, só uma água aqui que estou com a garganta seca. E na Ásia, as principais colônias, aliás, as colônias eram cidades que Portugal ainda controlava na Índia, Goa, Dil, Damão, na China, Macau, e Portugal controlava também parte da ilha de Timor, Timor-Leste, na Indonésia. Aqui nesse mapa vocês estão vendo as colônias de Portugal na África, ok? Angola, Moçambique, Angola aqui à esquerda, né, destacado, Moçambique à direita, Guiné lá em cima. Muito bem, acontece que em 1910 estourou uma revolução republicana em Portugal. E a monarquia portuguesa foi derrubada, o último rei, Manuel II, foi deposto. E foi instalada a Primeira República de Portugal, um regime liberal, parlamentar, porém muito instável. Portugal, com esse regime instável, entrou na Primeira Guerra Mundial a partir de 1916, né, e lutou ao lado da Entente, sobretudo ao lado da Grã-Bretanha, que Portugal tinha fortes laços diplomáticos, né, políticos, econômicos com a Grã-Bretanha. Então Portugal luta na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha. Portugal então ficou do lado vitorioso. Obteve até alguns territórios coloniais da Alemanha na África. Agora imagine o seguinte, se a Primeira Guerra Mundial causou uma crise econômica, política terrível em potências mais avançadas como França e Grã-Bretanha, ou mesmo na Itália, que era muito mais avançada que Portugal, imaginem em Portugal. Então, Portugal fica mergulhado naquela crise do pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial. Uma crise política, uma crise econômica, uma crise social, a crise do liberalismo, que
que atingiu todo o Ocidente, atinge também Portugal, do regime liberal português. E que regime liberal era esse? Era a República Parlamentar, República Liberal Parlamentar. Essa república não sobreviveu à crise, foi dado um golpe militar em meio a uma situação de caos econômico, caos social, instabilidade política. Os militares deram um golpe em maio de 26 e instalaram uma ditadura no país. Essa ditadura, pessoal, essa ditadura portuguesa, ela durou quase que 50 anos. Foi um regime militar conservador e nacionalista de influência fascista. O presidente era o chefe de Estado. Todos eles, foram 5 presidentes nesse período, todos eles foram militares. O primeiro-ministro era o chefe de governo. Foram 5 primeiros ministros militares até 32 e 2 primeiros ministros civis. Entre eles, Antônio Salazar, que vai dar nome ao regime salazarismo, de 32 a 68, e o seu sucessor, Marcelo Caetano. Ambos acadêmicos, ambos professores universitários. Qual foi o nome dessa ditadura portuguesa? Como ela se denominou? De 26 a 28, o nome era simplesmente ditadura militar. De 28 a 33, passou a ser chamada de ditadura nacional. E de 33 a 74, Estado Novo. É isso mesmo que vocês estão vendo, Estado Novo. O Estado Novo de Vargas, ele pegou o nome do Estado Novo do Salazar, da ditadura portuguesa. O Estado Novo do Vargas surgiu em 37. O Estado Novo em Portugal surgiu 4 anos antes, em 33. Muito bem, quem foi Salazar nessa história? Bom, Salazar foi o principal dirigente da ditadura portuguesa. Ele era um conservador, nacionalista, forte defensor do catolicismo, da doutrina social da Igreja, que defendia uma estrutura corporativista para a sociedade. Ele era professor de economia na Universidade de Coimbra. E em 28 ele foi nomeado pelo regime ditatorial ministro das Finanças da ditadura nacional. Fez uma gestão relativamente eficiente, equilibrando as contas, segurando um superávit na balança comercial portuguesa. E ele tinha uma fama de honestidade, de levar uma vida simples, e de ser muito ligado, ter muito apego ao catolicismo. Numa sociedade muito católica e conservadora, como é a sociedade portuguesa, ou era, naquela época. Em 30 foi criado um partido de linha nacionalista, semifascista, o partido chamado União Nacional, e em 32, ligado ao Salazar, esse partido, e em 32, Salazar foi nomeado primeiro-ministro pelo presidente, o general Oscar Carmona. Salazar virou um primeiro-ministro ditatorial num regime que era autoritário. Aqui vocês têm uma fotografia do Salazar, no início da carreira política dele. Aqui uma outra fotografia já no final da carreira política dele. Essa fotografia dele mais velha que mais aparece aí nos livros, nas obras sobre o salazarismo. Bom, como é que funcionou esse Estado Novo salazarista? O regime salazarista, conhecido como Estado Novo. Ele foi oficialmente estabelecido pela Constituição de 33. Salazar virou primeiro-ministro na ditadura nacional, foi concentrando poderes com o apoio dos militares e mudou a Constituição. Uma nova Constituição foi outorgada em 33. O lema do Estado Novo português era Deus, Família e Pátria, caracterizado por uma defesa muito forte do catolicismo e um grande apoio da Igreja. Foi estabelecido um monopartidarismo desse partido União Nacional. Só que era um partido, assim, se comparado ao partido fascista da Itália, o partido nazista na Alemanha, era um partido relativamente fraco. Era mais uma organização para apoiar o Estado do que um partido de massas que assumiu o controle do Estado. Esse partido surgiu quando já existia uma ditadura. Então ele vai ter uma história diferente do partido fascista e do partido nazista. Havia uma milícia, uma força paramilitar chamada Legião Portuguesa, que era uma milícia do Estado e não do partido. Havia uma polícia política, um serviço secreto, inicialmente chamado de Polícia de Vigilância e de Defesa do Estado. Aí, em 45, passou a se chamar Polícia Internacional de Defesa do Estado, a PIDE. O Estado Novo teve uma característica corporativista muito marcante, com aquela ideia das organizações profissionais subordinadas ao Estado e cooperando entre si, por meio de uma estrutura imposta pelo governo. E
Claro, na visão do nacionalismo português autoritário, o Império Colonial Português ele era fundamental. Na visão desse nacionalismo, era impensável Portugal sem o seu império. Porque a história da formação do Estado Nacional Português está associada à própria expansão marítima, à construção desse império. Então, na visão, né, dos salazaristas, do Estado Novo, era fundamental manter esse império e melhor explorá-lo. Quer dizer, arrumar uma forma de melhorar a exploração do Império Colonial, que era um império mal explorado até então. Salazar, no seu governo, ele entrou em confronto com outro movimento da extrema-direita, também de linha fascista, chamado Movimento Nacional Sindicalista, um partido fascista que foi dissolvido por ele. Na Segunda Guerra Mundial, Portugal ficou oficialmente neutro. Na prática, porém, Salazar favoreceu a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, por exemplo, fornecendo bases militares nas Ilhas Açores, no Atlântico. Terminada a guerra, ocorreram mudanças, né? Veio a Guerra Fria. Salazar era um notório anticomunista, acabou se alinhando com os Estados Unidos, entrou na OTAN, na Organização do Tratado do Atlântico Norte, também participou da integração econômica com a Europa Ocidental, foi recebendo capitais, né, da Europa Ocidental, além de capitais americanos. Aquilo foi desenvolvendo a economia portuguesa, gerando um avanço industrial e uma modernização. É curioso que Salazar era tão conservador que ele não incentivava a industrialização, ele não proibia, mas também não incentivava. Ele sonhava com um Portugal mais tradicional, rural, agrário, só que a dinâmica da história, né, acabou atropelando esse ideal do próprio ditador. Então Portugal foi se modernizando, foi se industrializando, né, com essa integração com a economia europeia e com o apoio americano. E com isso, pessoal, surgiu uma nova geração de jovens nascidos aí após a Segunda Guerra Mundial, ou durante a Segunda Guerra Mundial, que tinham pouca identificação com o Estado Novo. E essa nova geração tende a entrar em confronto com o Estado Novo, até porque boa parte da Europa Ocidental, tirando a Espanha, né, e Portugal, o resto da Europa Ocidental eram democracias. Né, e a tendência era esse pessoal tentar se identificar com algum modelo democrático que predominava na Europa Ocidental. E a coisa se agravou porque, na década de 60, o colonialismo português entrou em crise. Não foi surpresa, porque, na verdade, os impérios coloniais entraram em crise com a Segunda Guerra Mundial. O Império Colonial Britânico entrou em crise. Deixa esse helicóptero passar aí, senão não vai dar para a gente gravar direito. O Império Colonial Britânico entrou em crise, o francês entrou em crise, ocorreu a descolonização da África e da Ásia na década de 40, 50, 60, e Portugal não conseguiu evitar que esse processo alcançasse o seu próprio império. E a situação se complicou começando lá na Índia, porque a Índia ficou independente da Grã-Bretanha em 47 e os indianos, a tendência é eles quererem expulsar os enclaves europeus que ainda existiam em território indiano. Era o caso de Portugal, que, como a gente viu, controlava 3 cidades na Índia. Os indianos, em 61, ocuparam aquelas cidades, quer dizer, anexaram aquelas cidades, e Portugal não teve como reagir, não tinha como enfrentar a Índia. Né? Então, o ano de 61 vai marcar o início desse processo de crise do colonialismo português. Começou lá na Índia. Mas o pior para os defensores do colonialismo de Portugal não foi a questão da Índia, foi o que aconteceu na África. Com as guerras coloniais portuguesas, ou guerras do ultramar, a luta pela independência das colônias de Portugal na África, sobretudo Angola, Moçambique e Guiné. Nessa luta pela independência, de uma forma geral, a liderança negra que lutava pela independência era uma liderança revolucionária marxista, comunista, né? Ligada à União Soviética, o apoio da União Soviética. O governo português teve que aumentar os gastos militares, porém as perdas humanas foram aumentando também e o descontentamento com a guerra foi crescendo, desgastando o salazarismo. Exatamente nesse momento, Salazar sofreu um acidente doméstico, ficou incapacitado, teve que sair do governo em agosto de 68 e morreu em 1970. Com a sua morte, ele foi substituído por Marcelo Caetano, um professor de direito que havia ocupado vários cargos no Estado Novo. E o governo dele foi o final do Estado Novo, foi a crise final do regime salazarista. A guerra na África, nas colônias africanas, não parava de avançar, o custo da guerra aumentava, a impopularidade da guerra crescia, os militares ficaram divididos, surgiu uma geração de jovens oficiais
de oposição à guerra e de oposição ao regime. Boa parte desses oficiais de tendência esquerdista foi chamado Movimento dos Capitães. Alguns se aproximaram do Partido Comunista Português, que era um partido evidentemente ilegal, clandestino, mas que atuava. Outros se aproximaram do Partido Socialista Português, que era de esquerda moderada. Mas o Marcelo Caetano, que vai ser o principal, vai ficar cada vez mais isolado, perdendo o apoio dos militares. Aqui vocês têm uma foto do Marcelo Caetano. Ora, no dia 25 de abril de 1974, estourou um golpe de Estado, seguido de uma série de mudanças que recebeu o nome de Revolução dos Cravos. Um golpe militar derrubou Marcelo Caetano, derrubou o Estado Novo, pondo fim à ditadura salazarista. O Salazar já havia morrido, mas o regime continuou sendo chamado de salazarista. O golpe foi dirigido pelo Movimento das Forças Armadas, MFA, seus líderes, 2 oficiais, de baixa patente, o capitão Vitor Alves e o major Otelo Saraiva de Carvalho. O golpe foi acompanhado de uma intensa mobilização popular com demonstrações de apoio ao próprio golpe. O símbolo das demonstrações foi o cravo, uma flor vermelha, que ficou associada também à ideia de socialismo. Os militares instalaram um governo provisório que tratou de redemocratizar Portugal. Em 76, foram feitas eleições democráticas e uma nova Constituição foi aprovada. Portugal passa a ter um regime democrático. E o governo militar também, esse governo provisório militar, reconheceu o óbvio, evidente. Portugal havia perdido a guerra, não tinha mais condições de controlar as colônias. E aceitou, reconheceu a independência de suas colônias, um processo de descolonização. Reconheceu a independência das colônias na África e a independência de Timor-Leste, que acabou sendo incorporado, num primeiro momento, à Indonésia. Ok? Bom, deixa eu fazer uma pausa aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo, aí eu retorno falando da Espanha. Tudo bem? Então, sobre Portugal é o que vai nos interessar para o vestibular. Daqui a pouco eu retorno. Tchau, tchau.